Mas essa é a notícia que atrai milhões de pessoas para prédios cujos quais se chamam igreja. Tem uma boa notícia para você. Eu vou ser abençoado? Vai! Mas tem que ficar de joelho, fazer a campanha de 40 dias, tem que dar oferta especial, tem que cantar de costas, tem que furar onda, tem que acender vela, tem que fazer um sapateado, tem que usar essa roupa, tem que pôr essa camiseta, tem que comprar um negócio ungido, tem que pôr essa meia, veste esse chapéu, pendura esse negócio na sua porta, pague esse carnê, e você diz: aê! Outro evangelho não é evangelho. Nesta mensagem, o pastor Zé Bruno reflete sobre o que significa viver o Evangelho de forma autêntica, sem distorções nem interesses pessoais. Assista até o final e deixe seu comentário. O Evangelho de Deus é a alma da nossa existência, é a vida de Deus em nós, porque o seu Filho Jesus Cristo é o Verbo. Ele é tudo que de Deus foi escrito. Ele é a revelação em carne daquilo que foi propagado pelos profetas e daquilo que foi registrado pelos evangelistas. Ele é em carne e osso o que a gente lê. E sem isso, nós não o temos. Sem o Evangelho, olha que absurdo, nós não seríamos evangélicos. Estamos começando hoje nossas reflexões no livro de Gálatas. O caminho que a gente quer trilhar dentro das Escrituras e do que Paulo escreveu aos Gálatas tem essa direção: Ele em mim e eu nessa cidade doida chamada São Paulo. Que diferença faz para o mundo que a gente vive o fato da gente ter o Evangelho em nós? Que diferença faz para a tua vida profissional, familiar, amigos? Que diferença faz para o rapaz que recebe o dinheiro do estacionamento no dia que você vai na igreja? Que diferença faz para a moça do caixa do supermercado, para quem você dá o seu bom dia quando faz a sua compra? Que diferença faz para esse mundo o fato de que o Evangelho de Deus está na sua vida? De que o Evangelho, o Verbo e Cristo habitam em você. E eu perguntaria a você, qual a razão de Deus colocar Cristo e a sua própria presença dentro de nós? Que tipo de interferência ou influência Deus esperava obter a partir de nós, colocando em nós suas verdades, seus princípios e a sua própria presença? Você imagina que alguma coisa muito especial precisa acontecer com um indivíduo chamado cristão, quando Cristo passa a habitar nele, e quando os princípios deste Evangelho passam a viver nele? Alguma coisa precisa acontecer ao seu redor. Alguma coisa precisa acontecer com quem cruza o seu caminho na sua história, porque senão não há diferença nenhuma entre ter e não ter o Evangelho de Deus. A Galácia era uma região, quando Paulo escreve aos Gálatas. Quando você lê no livro de Atos, capítulo 13, 14, 16, 18, das viagens de Paulo, a primeira, a segunda, nomes como Listra, Derbe, Icônio, Antioquia da Psídia. Essa região era chamada de Galácia, era também controlada pelos romanos, até 25 a.C. pelos gauleses. Era uma região muito parecida com a gente aqui em São Paulo. Muitas etnias e raças diferentes. Não se esqueça que o que os romanos fizeram
com as estradas e os caminhos, a ligação entre as cidades, tornou mais ou menos o mundo da época pequeno, como o nosso mundo hoje é pequeno com a internet. Gente de muitos lugares morava em muitos lugares diferentes. Eram cidades e comunidades gentílicas, não eram formadas por judeus. Mas, como em Jerusalém houve perseguição contra os cristãos, muitos judeus convertidos ao cristianismo se espalharam, o que a gente chama de dispersão. E muitos deles chegaram nessa região. Quando a gente lê o livro dos Gálatas, a gente percebe algumas coisas interessantes na maneira como Paulo escreve, a maneira como ele lida com essas pessoas. Paulo parece que está meio insatisfeito com essa gente. Lugares por onde ele passou, o evangelho que foi plantado dentro dessas pessoas, o Cristo que foi anunciado, de repente alguma coisa começou a mudar. Eu quero ler com você o primeiro trecho que nós vamos estudar hoje, Gálatas capítulo 1, versos de 1 a 9. Paulo, apóstolo, não da parte de homens, nem por intermédio de homem algum, mas por Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dentre os mortos, e todos os irmãos meus companheiros, às igrejas da Galácia. Graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar desse mundo perverso, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória pelos séculos dos séculos. Amém. Essa primeira parte mostra Paulo fazendo uma saudação. Quando você lê as cartas aos Coríntios, você lê outras epístolas de Paulo, parece que ele é um pouco mais demorado nessa saudação inicial. Procure depois. Parece que nessa carta ele usa um trecho pequeno. Legal, vocês estão bem? Ele começa dizendo: eu que sou um apóstolo não da parte de homens, mas da parte de Deus. Havia também toda uma disputa religiosa de gente que queria dizer que Paulo não era alguém com autoridade para fazer isso. Diz que está mandando a carta às igrejas da Galácia, mas não é uma saudação muito demorada, como era um pouco mais a sua característica. Logo no verso 7, o verso que ele já entra direto no assunto do porquê ele está escrevendo essa carta, ele diz: admira-me que vocês estejam passando tão depressa daquele que vos chamou na graça de Cristo para um outro evangelho, o qual não é outro, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que um de nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Anátema, traduzindo para nós rapidamente, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que recebestes, seja maldito. Quando a gente fala alguma coisa e solta algumas aqui, alguém diz: nossa, você está praguejando ou amaldiçoando alguém que prega outras coisas. Não estou, a Bíblia está. O sentido do original, quando a gente vê Paulo dizendo: vocês se perverteram, vocês estão partindo do evangelho que vocês receberam para um outro evangelho. E ele diz: não é outro. O sentido mais literal é esse: se você está recebendo um outro evangelho, não é evangelho. Não é evangelho porque não tem a graça, não tem a centralidade de Cristo, não tem a verdade do Salvador, não há a vida de Deus, não há o sacrifício único dele, mas estão te levando a fazer outros. Na verdade, quando houve a dispersão, muitos mestres do ensino e gente que se converteu do judaísmo para o cristianismo, chegando nessa região, a gente vai ver isso depois ao longo da carta, Paulo tratando esses assuntos, começaram a trazer costumes judaicos para dentro de uma comunidade que agora era cristã. Tipo, Jesus morreu por você. Legal. Ah, vocês estão chegando aqui, vocês são judeus, vocês conhecem mais do que a gente. Olha, nós aceitamos a Jesus. Bom menino.
Bom menino. Você assistiu Hancock? Bom trabalho. Bom trabalho. Mas, além de aceitar a Cristo, tem que circuncidar. Faço esse gesto, mas não era assim. Era uma pedra lascada. Faca de pederneira chama. Sem anestesia, sangue frio. Tem que circuncidar. Tem que observar os ritos da lei. Tem os dias, as luas, as festas, as comidas que pode comer e as comidas que não pode comer. Tipo assim, Jesus não foi o sacrifício definitivo. Tem outros. Não que isso aconteça nos dias de hoje. Não que esse tipo de pregação aconteça. É mais para que você possa imaginar se um dia isso viesse a acontecer. A perversão da centralidade do Evangelho e de Cristo na vida daquela igreja. Era isso que estava acontecendo. O que estava acontecendo era uma fé sendo abalada pelo anúncio de um outro Evangelho. O que Paulo diz aos Gálatas, parece que ele está escrevendo a carta à cidade, ou não às cidades da Galácia, mas às cidades da grande São Paulo. Um assunto recorrente, um tema recorrente e um problema humano que continua entre nós. O grande problema que nós enfrentamos hoje, como cristãos, é a luta contra tudo que não é cristão e que quer tomar espaço na maneira como cremos e até no objeto da nossa fé, que é Deus. O Evangelho anunciado por Jesus Cristo, o Evangelho que está na palavra, é o anúncio do Salvador, é a maneira como entramos no seu reino, é o anúncio da sua verdade, dos seus princípios, é a maneira como vivemos e nos comportamos dentro deste reino. O Evangelho fala do que Cristo fez por nós e não do que nós precisamos fazer por Ele. O Evangelho diz o que Cristo fez por nós e não o que nós precisamos fazer por Ele. Um dos exemplos que eu gosto do Tim Keller é quando ele diz que você está com uma dívida muito grande, não que você esteja, estou falando isso supostamente, não que isso aconteça no nosso país, cartão de crédito nas últimas, preocupado com algumas prestações, e você está ali pensando, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? E só liga a gente para te... Quando toca o telefone, você sabe. Você torce para ser aquelas unidades, aquelas URAs, né? De relacionamento automático, o cara que fica... Você não pagou a sua última fatura. É bom, ruim quando tem uma pessoa te cobrando. E geralmente ela fala com um sotaque ou nordestino ou do sul do país, porque eles ainda te cobram de um outro lugar. Quando é assim é mais fácil, porque não é ninguém que está te cobrando. Pior é quando é alguém que você conhece, da padaria, da farmácia. Só liga a gente para te cobrar. De repente, uma boa alma entra em contato com você e diz, calma, eu tenho uma boa notícia para você. Você diz, obrigado. Deixei até meu telefone no vibra e tirei do gancho aqui o fixo, porque eu não aguento mais. Alguém tem que me trazer uma boa notícia. Quando o carteiro chegou e o meu nome gritou, com uma carta na mão, antes tristeza tão rude, não sei como pude chegar ao portão. Num envelope bonito, no seu subscrito, eu reconheci a mesma caligrafia que me disse um dia, estou farto de ti. Porém não tive coragem de abrir a mensagem e fiquei na incerteza. Eu perguntava e dizia, será de alegria ou será de tristeza? Obrigado. Obrigado, irmãos. Obrigado. Eu poderia ter sido um cantor popular. Será que a notícia é boa? Será que a notícia é ruim? E alguém chega e fala, a notícia é boa. Então fala, por favor. Você vai ter que pagar a sua dívida.
Você acha ruim essa notícia? Mas essa é a notícia que atrai milhões de pessoas para prédios cujos quais se chamam igreja. Tem uma boa notícia para você. Eu vou ser abençoado? Vai! Mas tem que ficar de joelho, fazer a campanha de 40 dias, tem que dar oferta especial, tem que cantar de costas, tem que furar onda, tem que acender vela, tem que fazer um sapateado, tem que usar essa roupa, tem que pôr essa camiseta, tem que comprar um negócio ungido, tem que pôr essa meia, veste esse chapéu, pendura esse negócio na sua porta, pague esse carnê, e você diz: aê! Outro evangelho não é evangelho. A palavra evangelion do grego era um anúncio de uma boa notícia. Sabe quando ela era usada? Quando os homens de uma terra, de uma nação, de um reino, saíam em guerra para defender a sua propriedade e a sua nação, mulheres e crianças ficavam em casa apreensivas. Será que daqui a pouco eu vejo chegando aqui um homem correndo, os arautos anunciadores, que eram os evangelistas, que traziam as notícias, com um aviso dizendo: seus maridos morreram, preparem as coisas que está chegando um outro exército, um outro governo, e vocês vão virar escravos. Esse não era um evangelho, essa não era uma boa notícia, e esse cara não era um evangelista. Mas, quando chegava alguém e dizia: atenção todo mundo, um recado dos maridos de vocês, lutamos pelo nosso país e vencemos a guerra por vocês, e agora vocês estão livres. Isso era uma boa notícia. Esse é o evangelho de Cristo. Eu estou aqui para te dizer que o que Deus vai fazer na tua vida não é porque você vai dar a Ele algo em troca, é porque Jesus Cristo ocupou o teu lugar e pagou o teu preço. O evangelho não anuncia o que você precisa fazer, isso não é uma boa notícia. A boa notícia é: você era um pecador distante de Deus, vazio, mas eu tenho uma notícia para você. Jesus Cristo morreu no seu lugar e te trouxe de volta para Deus e pagou o teu preço, e agora Ele vai habitar dentro de você, e você não será mais escravo de ninguém e de nada, mas livre para ser um servo dEle. Esse é o anúncio do evangelho. Era contra isso que Paulo estava lutando. Dá para perceber porque talvez ele foi tão rápido, tão incisivo nessa carta. Porque ele falou: aí galera, tudo bem? Beleza, vamos direto ao assunto. Estou perplexo. O que está acontecendo com vocês? É Paulo dizendo para a cidade de São Paulo. E eu recebi a carta e estou aqui lendo para vocês. O evangelho é a luz que dissipa as nossas trevas, que ilumina, que faz a gente enxergar esse mundo perdido da maneira correta, que nos desliga dele. Nos desliga porque nosso sentimento, ambição, desejo não está mais nele. Nos faz olharmos para o reino eterno, e enquanto estamos nessa terra, vivemos no reino de Deus. Nos faz separados e nunca mais satisfeitos por nada que há nesse mundo. É um absurdo eu fazer uma oração para que Deus me dê riquezas nessa terra, se o meu reino já não é mais dessa terra. É um absurdo eu ajuntar celeiros e ser feliz por tudo que eu colhi e fiz, se Ele me diz: essa noite, seu doido, pedirão a tua alma, e para onde você vai, você não vai levar nada. Isso aqui vai ficar para quem? Se pelo menos você tivesse juntado para os pobres e feito um bom testamento, dizendo: quando eu partir, distribui para a galera, ainda valia a pena. Mas a tua morte não vale a pena para você e nem para ninguém que está ao teu redor, porque nada aconteceu em você e nem dentro de você. Sem evangelho não há vida, não há transformação da alma, da mente e do sentimento. Mateus capítulo 11, verso 2. Quando João estava lá preso no cárcere e ouviu falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe. Disse ele aos meus discípulos: vai lá e pergunta para o Jesus, aquele que eu batizei no Jordão, que está pregando, eu estou aqui preso por anunciá-lo e por falar a verdade. Pergunta para ele: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro?
E aí foram os discípulos de João, perguntaram para Jesus, e Jesus respondendo disse-lhe: vai lá e anuncia para o João o que vocês estão vendo e ouvindo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem e os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Já pensou, irmão? Jesus é o Messias. Você entra na fila e fala para o cara da frente: o que você tem? Ah, eu sou coxo. Puxa, você tem esperança? Ele vai me curar. E você que está aí na frente? Ah, eu não enxergo. Eu não vejo. Puxa, tomara que ele te cure. Obrigado. Aí o outro está lá na frente: e você, o que você tem? E ele não responde. E você, o que você tem? O cego diz: ele é surdo. Cutuca. Ele... Ai, tomara que ele te cure. E aí os outros três perguntam para ele: e você, o que você tem? Ele diz: ah, eu estou pobre, ó, não tenho nada. Eu sou pobre, 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 de marré, marré, marré. Eu não tenho nada. E eles dizem: tomara que ele faça um bum, e apareça dinheiro para você. Ai, obrigado, é o que eu estou esperando. Quando chega a vez do surdo, Jesus, pai, ele: está ouvindo? Está ouvindo? Não sabe falar porque nunca ouviu, mas estou ouvindo. E sai pulando. Aí vem o cego, abre os olhos: uau, estou vendo. Ah, sai feliz. E o cara que está no fim da fila: oh Jesus, é hoje que o raio da unção está nesse lugar, é o culto da vitória. E aí vem o coxo e Jesus toca, ele joga a muleta e sai pulando. Jesus pega a muleta e faz um altar para ter mais gente, mas ele sai pulando. E aí chega o pobre. Jesus fala: você é cego? Não, estou vendo. Não, ouço. Dói alguma coisa? Não. Abre a boca. Ah, tá bem, estou legal. O que você precisa? Dinheiro. Beleza, senta ali que eu vou pregar o Evangelho para você. Que resposta esquisita de Jesus. Quem está doente eu curo. E para quem está pobre eu tenho o Evangelho. Quem está pobre, por que está pobre? Está pobre porque esse mundo é o cão. Quando você olha para esse mundo, você fala assim: meu Deus, nós estamos num mato sem cachorro. Deus fala: pior, vocês estão no mato e o cão está com vocês. Melhor fora se você estivesse no mato e sem cachorro, mas o cão está aí no meio. E aí então, alguém está pobre porque tem gente injusta. Vou dar um exemplo que não é do nosso país, para você tentar entender. Mas porque tem gente nesse mundo que chega num lugar e cerca uma terra e diz: sou dono disso aqui. Mata 2, mata 3 e vira fazendeiro. E aí os coitados que moravam ali agora viram escravo dele. Por que tem gente pobre? Porque nesse país o cara que cata algodão ganha R$2 por dia de trabalho. Porque no Nordeste tem cidade que não tem água, e se você for abrir um poço, o coronel te mata. Tem gente pobre porque a gente investe para fazer tanta coisa e não tem dinheiro para educação, para segurança. Sabe por que tem gente pobre? Porque o homem é um bicho ruim. E na arca de Noé, se eu fosse Deus, eu falava: Noé, põe um casal de cada bicho e não põe homem nenhum. Tem muita gente expulsando o demônio e dizendo: vem cá, você não está casado, vou expulsar o demônio. Vem cá, está separando, vou expulsar o demônio. Vem cá, está desempregado, vou expulsar o demônio. O demônio não está num lugar, o demônio não está na cadeia, o demônio está dentro do homem, o demônio é o homem. Cheio de mal, pecador, leva vantagem, pega o troco errado e guarda para si.
vende gente, pisa por cima, é só ter um cargo público que atende que nem um lixo. Má vontade, é só colocar um crachá que ele vira o dono de tudo. O poder contamina o homem. Sabe por que tem gente pobre? Porque tem pecado na estrutura da terra e dentro do ser humano. Sabe por que tem gente pobre? Porque falta Cristo. Porque quem assina as leis, assina já pensando naquilo que vai ser bom para si. Porque os meandros de tudo que acontece, os caminhos e descaminhos, o que acontece nos bastidores, é muito mais forte do que você vê na câmera, em frente da tua televisão, na campanha eleitoral. De que pode mudar isso? Dinheiro? Não é dinheiro que muda isso. E que pode mudar a situação de quem sofre nesse sistema injusto, pecaminoso? Grana? Não é dinheiro. Dinheiro corrompe mais. É o Evangelho. O Evangelho muda o ser humano por dentro. O Evangelho muda a cabeça do ser humano. O Evangelho muda o coração do ser humano. Cristo dentro de alguém muda esse alguém. E quando Cristo muda esse alguém muda a situação que está ao redor dele. E se ele chega num lugar que há carente, gente pobre, ele vê aquela injustiça e o Evangelho que borbulha dentro dele, e o Cristo que mexe com a sua cabeça e com o seu coração, o leva a fazer alguma coisa. Porque a sua missão, que o impulsiona a pregar, também o impulsiona a agir. Porque esse mundo jaz no maligno. Mas o que é pior é que a injustiça que oprime o homem geralmente está na marca do terno e do relógio do pregador que tem o microfone, no preço do carro dele que está na garagem da igreja, do helicóptero que ele usa para se locomover, e dos locais onde ele passa o final de semana. Porque o pecado e a maldade, o pecado estrutural, enraizado no coração e nos esquemas montados pelo homem, também está dentro dos altos escalões do comando religioso. Às vezes não é nem tão alto, mas só de ser comando. Onde não há evangelho, não há vida. O que nós vamos fazer com as pessoas que vivem ao nosso redor e já estamos fazendo não é obra social. É evangelho. É reino de Deus. Por isso Paulo ficou tão indignado. Dá para entender porque ele disse em Romanos 1,16: não me envergonho do evangelho. Ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. O evangelho é a mensagem da nossa vida. Nós não podemos perdê-lo. Ele é inegociável. Se esta igreja não tiver o evangelho, ela não serve para nada. Ela pode ser gigante, cheia de gente, pode falar de Deus, mas se no centro da vida dela não estiver o rei e a mensagem do evangelho, é gente se reunindo à toa. Se você vem aqui à igreja e acha que porque você entra nesse lugar e você senta nessa cadeira e por isso você é abençoado, ai que bom, eu vim na igreja, fui esse domingo, bati meu cartão, se Deus perguntar amanhã, e aí? Eu fui. Fiz a minha barganha. Tem gente que fica ungindo as cadeiras. A gente não faz isso aqui, graças a Deus. Porque ele acredita que o óleo coloca Deus na cadeira. E nique a sua bunda bate na cadeira, aquele óleo sobe a cor para dentro. Não tem nada por dentro. Não tem palavra, sentimento.
Tem uma pilha de carnê, um monte de badulaque. Abre o armário, meu rapaz, tem martelo ungido, sabonete, meia, menorá, hanukkah. O cara tem um arsenal. Quando faz mudança, a galera fala, ó, se é evangélico, aumenta o preço. Porque só de quinquilharia abençoada, tem tanta simbologia de Deus, mas não tem Deus dentro de si. É por isso que Paulo estava tão louco da vida. Para dizer o que aconteceu com vocês, que trocaram o evangelho por um outro evangelho. Só lembrando vocês, não existe outro. O outro é o não evangelho. Igreja amada e querida, irmão que frequenta, você que veio hoje pela primeira vez, Jesus tem que estar na tua vida, no teu coração, na tua mente, e esse evangelho tem que estar dentro de você. Você tem que meditar e refletir sobre ele todos os dias. Você tem que ter tempo para parar, orar e conversar com Deus todos os dias. Eu sei que você faz isso no banho, eu sei que você faz isso dirigindo e quando você está fazendo sua necessidade, mas não é nessa hora, é quando você para tudo, é quando o teu tempo é dele. Não deixe de fazer nesses momentos, também é bom. Tempo para você meditar, tempo para você ler, tempo para você aprender. Maridos, esposas, aqui não vai ter unção para mudar o teu casamento. Ou o evangelho muda quem você é, e você deixa de ser violento, deixa de ser chato, deixa de apurrinhar o teu marido, a tua mulher, deixa de ser irresponsável e é uma nova criatura, porque se o evangelho te mudar, o teu casamento vai ser uma bênção. Mas se você continuar sendo o mesmo, e por dentro não tiver mudança, não tem óleo borrifado, cuspido, empurrado que vai mudar você. Não tem oferta e nem carnê para mudar a vida do seu filho, se você não for um pai como as escrituras desejam. Se a tua vida não estiver mergulhada no evangelho, a tua família não estiver centrada no evangelho, e Cristo não for Senhor do teu coração. Mesmo se você estiver em luta, passando por um perrengue danado, você está com a tua vida firmada sobre a rocha que é Jesus Cristo, e Ele está com você na dificuldade ou na abundância. Quando tiver dificuldade, Ele multiplica, e na abundância você reparte. Porque você tem um evangelho. Nós só somos igreja se ele for o cabeça, o sistema central que governa, pensa e manda todos os impulsos para o corpo. Se você quer uma oração para determinar o que Deus vai fazer, Deus te abençoe e veio no lugar errado. Aqui ninguém determina nada para Deus. Aqui a gente pede para Ele determinar o que Ele quer, porque aqui Ele vai ser servo e nós seremos o seu... Ele será Senhor e nós seremos servos. Desculpa, estava pensando na igreja lá que você foi. Onde Deus vira servo e o cara vira Senhor. Aqui nosso joelho tem que estar dobrado. Não digo aqui para dizer que esse é um... ou fazer farofa ou propaganda da nossa própria placa institucional. Não. Estou dizendo na nossa vida como irmãos. A gente não vai ter muito problema de departamentos e de... Não vai. Porque todo mundo é servo, né? Ninguém é senhor. O evangelho é a nossa vida. Começamos Gálatas entendendo a abertura de Paulo, dizendo o que está faltando em Gálatas. Pode ser que seja exatamente o que esteja faltando para a sua vida. Com certeza é o que falta para a nossa Galácia, para a nossa grande São Paulo dos dias de hoje. Peço a você que na próxima semana você prossiga, lendo a partir do versículo número 10. Aliás, número 10, do livro de Gálatas, primeiro capítulo. Que você vá do versículo 10 em diante até o verso 17, entendendo qual foi o evangelho que Paulo pregou. Pense nisso, pense em você, pense na sua vida, pense no que Cristo está fazendo por nós, pense no que Jesus Cristo está fazendo com esse grupo de gente que está aqui, nesse lugar aonde nós estamos. Imagine um pouco o que pode acontecer com essa cidade se eu e você cumprirmos a nossa missão. 10 leprosos chegaram até Jesus para serem curados na fila. Coitados. A maioria, 9 deles, só receberam a cura. Uma pena, né?
9 deles foram só curados, tiveram o mínimo. Um deles voltou para dizer: Senhor, obrigado, Tu és Senhor, o Senhor é o Filho de Deus. Um deles entendeu o Evangelho. Um deles compreendeu que era muito mais do que aquilo. Os outros 9 foram muito espertos. Não tem Deus que me governa, eu faço o que eu quero da minha vida, e eu vou lá, Ele é misericordioso, me abençoa, e eu vivo bem sem ser obrigado a ser servo dEle. Né? Esse é o não evangelho que impera. 9 entre 10, se a estatística de Jesus permanecer até hoje, querem só a cura da lepra. Quem sabe possamos ser participante do grupo dos 10%. Tomara seja mais, para dizer: Senhor, muito obrigado pelo que o Senhor fez por mim. Mas o dia que eu encontrei o Senhor, eu descobri que o Senhor é muito melhor do que as coisas que o Senhor faz. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe para abençoar outras pessoas. Fique com Deus e até a próxima.